Olhe para o seu sofá agora. Aquela bola de pelos dormindo parece inofensiva, né? Mas não se engane, geneticamente você está dividindo a casa com um assassino perfeito, que mudou muito pouco nos últimos 10.000 anos. A gente adora pensar que escolheu ter gatos, mas a ciência conta uma história bem diferente e até um pouco perturbadora. O gato é provavelmente o único animal na história da evolução que decidiu se domesticar sozinho. Mas espera, isso não faz sentido biológico. Como um predador solitário, territorial e agressivo do deserto africano convenceu a raça humana a lhe dar comida de graça, proteção e carinho sem ter que trabalhar um único dia em troca, diferente dos cães? Foi um acidente feliz ou o maior golpe de mestre de uma fera ancestral? Para entender essa invasão silenciosa, precisamos voltar uns 10.000 anos no tempo, lá no chamado Crescente Fértil. Foi aqui que a humanidade cometeu o erro maravilhoso que mudou tudo. Nós inventamos a agricultura. Pensa comigo. Antes disso, nós éramos nômades, mas de repente começamos a plantar e, o mais importante, a estocar grãos. E ao criar esses enormes silos de comida, nós criamos acidentalmente um paraíso para o pesadelo de qualquer civilização antiga: os roedores. Ratos e camundongos invadiram os assentamentos humanos como uma praga bíblica. Eles comiam nossa comida e traziam doenças. A situação era crítica. Nós tínhamos um problema de segurança sanitária que não conseguíamos resolver sozinhos. E é aí que entra o protagonista improvável dessa história: o Felis silvestris libica, ou gato selvagem africano. Enquanto grandes felinos como leões e leopardos viam os humanos como rivais ou até como almoço, esse pequeno gato do deserto viu uma oportunidade de negócio. Nossos celeiros infestados de ratos não eram vistos por eles como propriedade humana, mas sim como um buffet livre de alta densidade calórica. A relação que surgiu ali não foi de amizade e muito menos de pet, foi um contrato de mercenários. Os humanos toleravam a presença desses gatos perto das vilas porque eles eram basicamente máquinas de matar que protegiam a colheita. E os gatos toleravam os humanos porque nós fornecíamos a caça concentrada num só lugar. Era uma coexistência brutal e utilitária. Você mata os ratos e eu não jogo uma pedra em você. Parecia o arranjo perfeito de distância segura, mas para sair do celeiro frio e conseguir entrar no calor da nossa casa, algo fundamental e profundo na biologia desse animal precisava quebrar. E a barreira que precisava ser quebrada não era física, era química, era o medo. Sinceramente, se você já viu um gato de rua arisco, sabe do que eu estou falando. Instinto puro de sobrevivência. Na natureza, qualquer animal pequeno que não tenha medo de um primata gigante como nós, vira almoço. Então, como essa barreira caiu? Aconteceu um processo de seleção natural fascinante ali nos arredores das aldeias. Imagine que existiam dois tipos de gatos selvagens: os puristas, que morriam de medo de humanos e ficavam no deserto passando fome, e os audaciosos, que tinham geneticamente níveis um pouquinho mais baixos de cortisol, o hormônio do estresse. Esses gatos mais calmos conseguiam chegar mais perto do lixo e dos celeiros humanos sem entrar em pânico. O resultado, eles comiam melhor, ficavam mais fortes e, o mais importante, se reproduziam mais. Gatos mansos cruzavam com gatos mansos, e em poucas gerações a gente não estava mais lidando com uma fera do deserto, mas com uma subespécie geneticamente programada para tolerar a nossa presença. Agora, tem um detalhe técnico aqui que explode a cabeça de muita gente. Ao contrário dos cães, que nós moldamos ativamente para terem orelhas caídas, focinhos curtos e rabos abanando, o gato não mudou sua estrutura física. Olha para o esqueleto de um gato doméstico hoje e para um gato selvagem de 10.000 anos atrás. É praticamente a mesma máquina biológica. Eles não mudaram o hardware, eles apenas atualizaram o software social. É como se a natureza tivesse girado um botão de volume. O instinto assassino continuou no máximo para ratos e pássaros, mas o medo de humanos foi reduzido ao mínimo. Eles se adaptaram para nos usar sem perder a essência do que são, mas eles ainda eram apenas ferramentas de controle de pragas, vivendo do lado de fora.
Para conquistarem o mundo de verdade, saírem da Terra e dominarem os oceanos, eles precisariam de algo mais forte que biologia. Precisariam de uma intervenção divina e, acredite se quiser, de uma carona com os vikings. Aqui é onde a história deixa de ser apenas biologia e vira, na minha opinião sincera, o maior golpe de marketing de todos os tempos. Os gatos não apenas conviveram conosco, eles convenceram uma das maiores civilizações da antiguidade de que eram divindades na Terra. No Egito Antigo, a utilidade virou adoração. Eles passaram de caçadores de ratos para a encarnação da deusa Bastete. Pensa na genialidade evolutiva disso. Matar um gato no Egito era punido com a pena de morte. Eles garantiram proteção legal suprema simplesmente sendo eles mesmos. E enquanto os cães trabalhavam duro, pastoreando ou guardando, os gatos eram mumificados com honrarias de faraós. Se isso não é vencer o jogo da evolução, eu não sei o que é. Mas a adoração local não explica como eles dominaram o planeta. E aqui entra um fato que a maioria dos livros de história ignora. Os gatos não caminharam pelo mundo, eles navegaram. Romanos, comerciantes da Rota da Seda e, surpreendentemente, os vikings foram os grandes responsáveis pela expansão global dos felinos. Parece contraditório, né? Um animal que odeia a água viajando em barcos. Mas para um capitão viking, um gato a bordo não era um pet, era um equipamento vital de sobrevivência. Sem gatos, os ratos comiam as cordas, roíam a madeira e devoravam os estoques de grãos da tripulação. O gato era a única garantia de que o navio chegaria ao destino. A prova de que essa aliança era crucial veio da pior forma possível na Idade Média. Quando a superstição humana quebrou esse pacto, associando gatos à bruxaria e demônios, a Europa pagou o preço. A perseguição aos gatos reduziu a população de predadores, o que permitiu a explosão dos ratos que carregavam a peste negra. A lição foi brutal. Quando nós rejeitamos a fera ancestral, a natureza cobrou com sangue. Eles sobreviveram a oceanos, pragas e fogueiras. Mas o resultado final dessa jornada épica criou um paradoxo moderno fascinante que a maioria dos donos ignora completamente enquanto faz carinho na barriga do seu bichano. E o paradoxo é este. O animal que ronrona no seu colo agora não é, biologicamente falando, um animal totalmente doméstico. Pelo menos não do jeito que a gente imagina. Se você pegar o DNA do seu gatinho malhado e comparar com o gato selvagem lá do deserto africano, a diferença genética é minúscula, quase um erro de arredondamento. Para você ter uma ideia, nós pegamos o lobo e o transformamos em tudo, desde um chihuahua até um dog alemão. Mudamos a forma, o tamanho e o cérebro deles radicalmente. Mas o gato é basicamente o mesmo modelo de fábrica de 10 mil anos atrás, só que com uma pintura diferente e um pouco menos de medo. Vou ser bem sincero aqui e isso pode doer um pouco no ego de quem ama cães e gatos. Se a humanidade desaparecesse amanhã, a maioria das raças de cães entraria em colapso total. Eles dependem de nós fisiologicamente, mas os gatos apenas dariam de ombros e voltariam ao estado feral em uma única geração. Isso revela uma verdade dura. O gato não precisa de você. Ele prefere estar com você. É uma escolha baseada em conforto, não uma necessidade de sobrevivência. Ele sabe caçar, ele sabe se virar, mas ele optou pelo sofá e pela ração fácil. É uma relação de conveniência mútua que dura milênios. E quer uma prova final de que eles ainda são feras selvagens vivendo na nossa sala? Pense naquele momento em que seu gato te traz um inseto, um rato morto ou até um brinquedo e solta no seu pé, miando alto. A gente acha bonitinho, acha que é um presente de gratidão, mas a biologia comportamental sugere algo muito mais humilhante. Na natureza, as mães fazem isso para ensinar os filhotes que ainda não sabem caçar. Basicamente, o seu gato olha para você, esse primata gigante, desajeitado, sem garras e que não consegue pegar nenhuma mosca no ar, e pensa: coitado, esse membro da colônia é um incompetente.
Se eu não trouxer a comida já morta para ele treinar, ele vai morrer de fome. Não é amor, é piedade pedagógica. O que você tem em casa não é um bebê humano peludo, é um predador de ápice, um tigre de bolso que te vê como um gato gigante meio bobo que precisa de supervisão constante. Então, da próxima vez que você olhar para aquela bola de pelos dormindo na sua cama, lembre-se da jornada insana que ela percorreu. Das areias escaldantes do deserto, passando pelos templos sagrados do Egito e pelos navios vikings em mares revoltos, até conquistar o conforto do seu ar-condicionado. O Bato não mudou para caber no nosso mundo, ele fez o nosso mundo se adaptar a ele. Faça um teste hoje. Observe as pupilas do seu gato no momento exato em que ele foca em um brinquedo ou num pássaro na janela. Quando aquele preto do olho expande e o corpo congela, você não está vendo um animal doméstico, você está encarando de frente a fera ancestral que nunca foi embora. Agora, seja sincero comigo aqui nos comentários. Quem realmente manda na sua casa? Quando você olha para ele, você vê um filho mimado ou um predador de elite que gentilmente permite que você more no território dele? A evolução é uma luta brutal pela sobrevivência, mas às vezes ela ronrona. Nos vemos na próxima história.